Fala moçada, professor Vitor. Hoje vamos fazer aqui uma revisão para a prova de redação da Unicamp. Uma honra estar falando com vocês aqui, meus alunos que estão na segunda fase da Unicamp 2022. E a proposta desse vídeo é a gente dar uma revisada no conteúdo que trabalhamos durante o ano, tá? E também tirar algumas dúvidas de alguns alunos que me procuraram sobre essa prova. E eu tenho certeza aí que prestando atenção nesse vídeo, vocês vão tirar de letra as propostas que vão aparecer aí no próximo domingo para vocês na Unicamp. Tá bom, pessoal? A redação da Unicamp é uma redação diferenciada. Já temos alguns anos que a redação da Unicamp não é mais uma dissertação argumentativa. Tá? Eles procuram trabalhar hoje com gêneros textuais contemporâneos e que tem também uma função social importante. Tá? Para vocês terem um parâmetro, já foram cobrados aí nos vestibulares da Unicamp anteriores, gêneros textuais como podcast, abaixo assinado, verbete de dicionário, diário e assim por diante, tá? O que nós vamos ver aqui é como, independente do gênero que for solicitado, eu me sair bem nessa prova. E basicamente vocês vão ver que isso tem a ver com dois conceitos distintos, um chamado de gênero textual e outro chamado de tipo textual, beleza? O que é fundamental, antes de adentrarmos nesses conceitos, vocês saberem, tá? Que para vocês irem bem nessa prova da Unicamp, tudo começa com uma leitura atenta do enunciado, tá? Pelo menos 2 leituras pausadas, com calma, destacando as palavras-chave e, sobretudo, aquilo que vocês têm por objetivo realizar naquela proposta. Ok? Identificando o gênero textual e qual que é o meu interlocutor. Ou seja, quem que vai ler aquele meu texto. Isso vai indicar muito sobre, além do gênero, obviamente, que tipo de linguagem que eu vou utilizar, a estrutura do meu texto e assim por diante, tá bom? Vou agora aqui compartilhar minha tela com vocês para ilustrar algumas situações que vocês podem topar aí na prova no próximo final de semana, pessoal. Então, primeiro aspecto importante, tá? O que é um gênero textual? Revisando. Gêneros textuais, eles respondem a diferentes finalidades sociais. São inúmeros os gêneros textuais hoje, como o conto, a crônica, o artigo, a receita culinária, a carta, a propaganda, a novela, o verbete de dicionário, a resenha, o poema, o e-mail, o abaixo assinado, o podcast, o romance, a novela, tudo, tá? São tipos textuais diferentes que nós temos, o bilhete, que vão responder aí a diferentes finalidades, as diferentes funções sociais, beleza? Porém, apesar de serem muitos os gêneros textuais, são pouquíssimos mesmo, os chamados tipos textuais que nós temos, tá? Podemos falar basicamente aqui em 5 tipos textuais. E quais são esses tipos textuais, pessoal? O tipo narrativo, o que é a narração mesmo que nós aprendemos durante o nosso ensino fundamental e revisamos no ensino médio? O texto narrativo é aquele que tem um enredo, é aquele que vai contar uma história, tem personagens, tem tempo, tem espaço. Por exemplo, num gênero textual como o romance, qual que é o tipo textual predominante? O tipo narrativo, beleza? Onde eu vou ter esse enredo, esse espaço, tempo, personagens e assim por diante. Temos também o tipo textual descritivo, como o próprio nome já nos auxilia aqui, ele vai fazer o quê? Qual que é a finalidade dele? Descrever, né, algo ou alguém. Se eu pego, por exemplo, o gênero textual diário, né, que já foi cobrado, inclusive, no vestibular da Unicamp. Qual que é o tipo textual predominante nesse gênero diário? O tipo textual descritivo. Quem tem um diário, quem tem um blog, né, vai fazer o quê? Vai descrever emoções pessoais, um estado de espírito específico e assim por diante.
Nós também temos aqui o tipo textual dissertativo. Esse vocês já conhecem com mais tranquilidade, né? Sempre que eu falo em dissertação, estou falando em argumento, em ponto de vista. É o que vai ser cobrado muitas vezes nos vestibulares tradicionais, tá? Temos também o tipo textual expositivo, tá? Esse tipo textual expositivo, qual que é a finalidade dele? Pessoal, informar. Se eu pego, por exemplo, o gênero textual podcast, qual que é o tipo textual predominante? O tipo expositivo. Opa! Para que serve o tipo textual expositivo? Para nos informar sobre alguma coisa. Estou ali com o meu smartphone, estou com o meu fone de ouvido caminhando, estou ouvindo um podcast, um áudio digital ali, que vai me informar sobre as enchentes na Bahia, um exemplo. Tá? Então, nós temos aqui de uma maneira bem clara qual o tipo textual desse gênero? A grande sacada é essa, moçada. Se eu sei distinguir o tipo textual do gênero e sei qual que é o tipo textual predominante daquele gênero, eu vou bem em qualquer proposta da Unicamp, independente do que está sendo solicitado. Beleza? Então, além do tipo textual narrativo, do tipo textual que tem enredo, né, a narração, descritivo, o próprio nome diz, a descrição, dissertação, eu vou lembrar de argumento, exposição, eu vou lembrar de informação, e o tipo textual injuntivo é aquele que trabalha com vários verbos no modo imperativo, que dá aquela ideia de ordem, muitas vezes. Né? Se eu pego, por exemplo, o gênero textual receita culinária, bula de remédio, qual que vai ser o tipo textual predominante nesses gêneros? Pessoal, o tipo textual injuntivo, certo? Coloque 2 colheres de açúcar. Bata até ficar no ponto. Coloque, bata. Verbos no modo imperativo dão essa ideia de injunção. Beleza? A questão aqui, portanto, como já reforçamos, é saber qual o tipo textual está mais presente em determinado gênero textual solicitado aí na prova. Beleza? Então, exemplo, né, como já citamos aqui. Qual que é o tipo textual que está mais presente no gênero textual podcast? Ora, o que é um podcast? É um áudio que vai me trazer uma notícia. Né? Resposta, é o tipo textual expositivo, que vai estar mais presente, ele vai ser predominante no podcast. Para que serve esse tipo expositivo? Para nos informar sobre algo. Se eu pego, por exemplo, pessoal, o gênero textual abaixo assinado, já foi um gênero aí cobrado também na Unicamp. Qual que é o tipo textual predominante? O tipo textual argumentativo. Ora, se eu moro, por exemplo, em um condomínio, tá? E muitas vezes a Unicamp, ela faz essas simulações, e você tem que mergulhar nessa simulação. Se eu estou produzindo um podcast, eu tenho que me portar como se eu fosse um jornalista. Ora, se eu tenho que redigir aqui um abaixo-assinado, estou lendo com calma ali o enunciado da proposta, suponhamos que eu more aí num prédio, num condomínio, e o síndico convoca uma reunião, porque nós realizamos um abaixo-assinado, eu e os demais colegas moradores, contra um vizinho que está com som alto. Ora, eu tenho que argumentar o porquê que aquele som está me atrapalhando. E eu posso colocar ali, porque devemos estabelecer um limite para sons ou ruídos no condomínio, que não ultrapasse as 22 horas, tem colegas aí passando desse horário. Por que não é bom esse som alto? Porque atrapalha o nosso sono, né? Porque é algo que perturba os demais condôminos. Então, o que eu estou fazendo? Estou argumentando. Por que eu sou contra o som alto? Um exemplo, tá? Nesse abaixo-assinado, portanto, nesse gênero textual, qual que é o tipo mais presente? A argumentação. Eu tenho que trazer um ponto de vista sobre um determinado assunto.
Ok? Então, aqui, moçada, mais uma vez reforçando. Gênero textual. Apareceu ali, receita de bolo. Opa! Tipo textual, injunção. Já sei que eu vou ter que trabalhar com verbos no modo imperativo. Apareceu ali, gênero textual, bilhete. Olha, num bilhete, o que eu vou fazer? Deixei um bilhete, saí de casa mais cedo, alguém da minha família vai ler. Eu vou informar sobre algo. Não é isso? Então, é um texto também expositivo. Ó, precisei sair mais cedo, a janta está na geladeira. Tá? Gente, a prova da Unicamp de redação não é difícil. Ela é apenas diferente. E se vocês saberem esse macete, vocês vão tirar de letra. Tá? Olha aqui que foi cobrado ano passado, tá? No vestibular Unicamp 2021. Então, vocês vão se deparar aí no próximo final de semana com duas propostas e vocês vão escolher uma, aquela que vocês se sintam mais à vontade, mais tranquilos, tá bom? Então, olha só. A primeira delas aqui, discurso político sobre a retirada de estátuas de figuras históricas. Hoje existe um movimento mundial questionando alguns monumentos históricos. Ora, gênero textual, discurso político. Pensem aí, qual que é o tipo textual, será que é mais predominante nesse gênero? Será que é o tipo narrativo? Será que é o tipo expositivo? O tipo descritivo? O tipo argumentativo ou o tipo injuntivo? Opa, eu vou ter que tomar partido, eu vou ter que me posicionar. Né? Recentemente em São Paulo, tivemos inclusive um contexto desse, né? A estátua lá do Borba Gato, do Bandeirante, para os paulistas, sinônimos até então de um herói, pelo fato de desbravar o interior do país. Porém, existem movimentos sociais que questionam, né, tratando ele como alguém que fomentou a escravidão e etc. Qual que é o tipo textual que vai estar mais presente nesse gênero, moçada? Certamente o tipo textual argumentativo. Beleza? Ah, o que é argumentação? Trabalhar com ideias, com ponto de vista sobre um determinado tema. Está aqui. Vou fazer um discurso político sobre isso. A favor ou contrário à retirada das estátuas. Certo? Ou eu poderia optar pela abertura de um diário sobre acontecimentos da pandemia. Opa, gênero textual aqui, diário, blog. Passamos um momento terrível aí de pandemia. Qual que é o tipo textual mais presente aqui nesse gênero? Moçada, certamente o tipo textual descritivo. Vou ter que fazer o que aqui? Descrever minhas emoções, foi um momento difícil para a humanidade toda, como que eu me senti, o aspecto psicológico da minha família, teve muita gente que perdeu entes queridos, tal. Como que essa questão do eu vai estar muito aflorada nesse gênero, tá certo? O que é importante aqui? Ó, 2 novos gêneros que apareceram. Vou temer eles? De forma alguma. Cheguei na essência do tipo textual solicitado? Cheguei. Vou tirar de letra, vou conseguir fazer. Joia? Lembrando que qualquer coisa também estou à disposição aí, vocês têm sempre o meu contato, tá? E por fim, pessoal, nesse repasso nosso, diferente aí da lista da FUVEST, a Unicamp, agora tem uma lista independente. Durante muitos anos, a FUVEST e a Unicamp fizeram uma parceria na lista de livros, tá? Temos alguns anos também que eles se separaram. E a lista de livros do vestibular da Unicamp 2022 é composta por 10 obras. São essas obras aqui. Grande parte dessas obras compostas por livros clássicos, como, por exemplo, A Carta do Achamento do Brasil, do Pero Vaz de Caminha, autores como Olavo Bilac, Machado de Assis, Fernando Pessoa, Raul Pompeia. Nesses casos, moçada, tá? O ideal, obviamente, era ter lido o livro. Não li o livro, tá? Dá uma revisada no contexto literário onde esses autores se encaixam. Beleza? E eu também vou passar para vocês um material complementar a título de um resumão sobre todas essas obras. Além dos clássicos, nós temos algumas obras contemporâneas, tá?
que eu gostaria que vocês também prestassem atenção com mais cuidado. Caso aqui, por exemplo, dali já falou de Teles, caso aqui também até do Racionais, que está presente, caso aqui também da Paulina Chiziane e assim por diante. Beleza, meus caros? Eu tenho certeza que sempre que a gente faz esse diálogo da obra com contexto literário, vocês já estão saindo aí com 50%, 60% de vantagem daqueles que não dominam o contexto literário. Lembrando, a prova da Unicamp, assim como da FUVEST, da VUNESP, não é a obra pela obra, mas é dialogando a obra com a história e assim sucessivamente. Tá bom? Muito bem. Espero que vocês façam uma boa prova. Sucesso a todos. Qualquer dúvida que vocês tiverem também, estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço e até lá. Valeu!